Bom dia, mulheres que inspiram, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o nosso estudo, bíblico do livro de Números. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 e vamos começar esse estudo com uma oração, para que o Senhor venha abençoar o nosso dia, para que o Senhor venha nos fortalecer, tá bom? Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco diante de Ti, da Tua presença, com coração grato, Senhor, por mais um dia que o Senhor concedeu a cada uma de nós. Pai amado, que as Tuas misericórdias, Senhor, sejam renovadas na nossa vida todos os dias, Senhor. E que a gente nunca se esqueça de que é um privilégio caminhar mais um dia debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, que assim como está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, aonde diz que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e que elas se renovam a cada manhã. Por isso, Senhor, eu entrego neste dia em Tuas mãos. Senhor, eu entrego a vida de cada uma dessas mulheres. Senhor, eu entrego a causa de cada uma delas, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, eu entrego a minha vida, a minha família, os meus filhos, o meu marido, Senhor, em Tuas mãos. E peço, Senhor, que a Tua misericórdia alcance cada um deles. E peço, Senhor, que a Tua misericórdia, Senhor, cubra-os, revista-os, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, proteja-os, ó Deus, de todo mal. Senhor, assim também eu oro, Senhor, que a Tua misericórdia, Deus, se renove sobre a vida de cada uma dessas mulheres. Seja renovada, Senhor, sobre o lar de cada uma dessas mulheres. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha guardando, protegendo. Deus, que o Senhor venha, Deus amado, em nome de Jesus, fortalecendo, Pai amado, a convicção no coração dessas mulheres, ó Deus, de que elas são guardadas e protegidas por Ti, Senhor, e que o Senhor nunca abandona os seus filhos. Pai amado, em nome de Jesus, vai à frente, ó Deus, como o Senhor tem se mostrado, como o Senhor foste à frente desse povo de Israel, abrindo caminhos, desfazendo armadilhas, removendo obstáculos e preparando tudo aquilo que precisa para viver o dia de hoje, Senhor. Pai amado, que hoje nós possamos, ó Deus, verdadeiramente ser guiados, ó Pai amado, por Ti. Deus, que a Sua vontade venha ser nítida e venha ser cumprida, Senhor, em nossas vidas. Deus, mas que em nome de Jesus, que nós possamos abrir mão das nossas vontades, que nós possamos abrir mão, Senhor, do nosso desejo, para que nós possamos, sim, ó Deus, ser guiadas pelo Teu Espírito Santo, na condução da nossa casa, na condução da educação dos nossos filhos, na condução, Senhor, dos nossos relacionamentos conjugais. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, guiar os nossos passos no nosso trabalho, Senhor, nos nossos afazeres, nas nossas tarefas diárias. Pai, em nome de Jesus, guia, Senhor, guia-nos, ó Deus, porque a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, o Senhor nunca vai nos guiar por caminhos que vão nos levar ao mal, mas que o Senhor sempre nos conduzirá a um caminho, ó Deus, que nos aproximará cada vez mais de Ti, que nos conduzirá cada vez mais, Senhor, ao céu, a uma vida eterna, Senhor, aonde não há dor, aonde não há prejuízo, aonde não há, Senhor, Deus, maldade. Então, Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor, conduzindo as nossas vidas, vem, Senhor, guiando os nossos passos, em nome de Jesus. Pai amado, nesta manhã, Senhor, vem guardando a nossa mente. Deus, vem livrando, ó Deus, a nossa mente de toda ansiedade. Deus, guarda o nosso coração de todo medo. Deus, protege os nossos lábios, ó Deus, de toda palavra má.
Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, que saiam da nossa boca, Senhor, apenas palavras de vida, de esperança, de amor. Deus, em nome de Jesus, dai-nos sabedoria para tomar decisões, ó Deus, decisões, Senhor, orientadas, Pai amado, pela Tua palavra, pelo que o Senhor tem nos direcionado, pelos os ensinamentos que o Senhor vem nos proporcionando diariamente, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, que a Tua força se faça presente, Deus, que mesmo em dias difíceis, ó Deus, que nós sejamos firmadas em Ti, Senhor, que nós podemos nos tornar mulheres inabaláveis, porque somos sustentadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, abençoa a nossa casa, o nosso casamento, abençoa os nossos filhos, os nossos familiares e todos aqueles que o Senhor colocou sobre os nossos cuidados. Pai amado, que a Tua paz reine em nosso lar e que a Tua presença seja percebida em cada ambiente. Pai, em nome de Jesus. Deus, vem revestindo cada mulher hoje, ó Pai amado, com as armaduras do Senhor, assim como estão escritas lá em Efésios 6. Deus, que cada uma de nós possamos permanecer firmes contra os ataques do inimigo. Deus, que nenhuma arma forjada contra nós, contra a nossa casa, Senhor, prospere, porque pertencemos ao Senhor e declaramos que a nossa casa, que os nossos filhos, Deus, que a nossa vida, que os nossos bens, todos eles são guardados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar as oportunidades de fazer o bem, de servir com alegria e de refletir o caráter de Cristo em cada atitude. E que a minha vida glorifique o Teu nome em todo instante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim eu oro e declaro sobre a minha vida e sobre a vida de cada mulher que faz parte desse grupo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos orar. Orar não, né? Nós já oramos. Vamos passar para a leitura da nossa leitura hoje, né? Que está lá em Números, capítulo 10. Então vamos começar a nossa leitura. Números, capítulo 10 diz assim: as trombetas de prata. Então, Yahvé falou a Moisés e disse o seguinte: faz para ti 2 trombetas, tu as farás de prata batida. Servir-te-ão para convocar a comunidade e para dar o sinal de partida aos acampamentos. Quando ambas soarem, toda a comunidade se reunirá junto a ti, à entrada da tenda do encontro. Mas, se soar apenas uma das trombetas, serão os príncipes, os chefes dos milhares de filhos de Israel, que se reunirão junto a ti. Quando a corneta der um toque de alerta, ou um som de aclamação, e ao som de aclamações, as tribos acampadas a leste, ao oriente, deverão partir. Ao som do segundo toque, seguida de aclamações, os acampamentos do lado sul iniciarão a marcha de saída. Para reunir a Assembleia Geral, entretanto, o soar será diferente e sem aclamações. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Isso será para vós e para os vossos descendentes um estatuto perpétuo. Quando em vossa terra tiverdes de partir para a guerra contra um inimigo que vos oprime, tocareis as trombetas com fragor e aclamações. A vossa lembrança será evocada diante de Yahvé, e vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. Nos vossos dias de festa, nas solenidades fixas no primeiro dia de cada mês, devereis
igualmente tocar tais cornetas por ocasião dos vossos holocaustos e das vossas ofertas de comunhão e de paz, e elas vos servirão de memorial em vosso benefício diante de Yahvé. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. A ordem de partida de Sinai. No 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo e que abrigava as tábuas da aliança. Neste dia, os filhos de Israel começaram a marchar, partindo assim do deserto de Sinai, e viajaram por etapas, até que a nuvem estacionou sobre o deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, assim partiu pela primeira vez, de acordo com as determinações do Senhor, transmitidas por Moisés. Primeiro saíram os que seguiam a bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Naasson, filho de Aminadab. Natanael, filho de Zuar, comandava os exércitos da tribo de Isacar. E Eliabe, filhos de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Então, o tabernáculo foi desarmado e os levitas, filhos de Gerson e filhos de Merari, partiram transportando a santa habitação. Partiu em seguida o estandarte do acompanhamento dos filhos de Ruben, segundo seus esquadrões. À frente do seu contingente estava Elisur, filho de Sedeur. À frente do contingente da tribo dos filhos de Simeão, de acordo com seus exércitos, estava Selumiel, filho de Zurizadai. E à frente do contingente da tribo dos filhos de Gade, segundo seus esquadrões, estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os levitas do grupo da família de Coate, carregando os objetos sagrados. E quando chegaram ao outro acampamento, o tabernáculo já estava completamente armado. Os exércitos do acompanhamento de Efraim saíram em seguida, junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abida, filho de Gideone, os esquadrões da tribo de Benjamim. Finalmente partiu na retaguarda de todo o acampamento o estandarte do acampamento dos filhos de Dan, segundo seus exércitos. À frente do seu contingente estava Aiezer, filho de Amizadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Asser. E Ira e Airá, filho de Enã, a divisão da tribo de Naphtali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam sempre que se colocava em marcha. Então Moisés disse a Abade, filho do Mediamita Reuel, sogro de Moisés: eis que estamos de partida para o lugar a respeito do qual disse Yahvé: eu vou-lo que eu vos darei.
Vem, portanto, convosco também e repartiremos contigo tudo de bom que conquistarmos, pois o Senhor prometeu boas dádivas a Israel. Mas Obade respondeu: não irei convosco. Voltarei para a minha terra e para o meu povo. Contudo, Moisés insistiu: por favor, não nos abandone. Tu conheces bem os lugares onde deveremos acampar no deserto e tu podes ser os nossos olhos. Se vieres conosco, faremos de ti o mesmo bem que o Senhor nos fizer. E assim os filhos de Israel partiram de Sinai ao monte de Yahvé, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança de Deus foi à frente deles durante aqueles 3 dias de marcha, a fim de indicar o lugar do deserto, o lugar do descanso. Durante o dia, a nuvem de Yahvé pairava acima deles, sempre que partiam de um acampamento. E todas as vezes que a arca partia, Moisés orava: ó Yahvé, o Senhor, levanta-te, dispersa os teus inimigos, que fujam de tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés proclamava: repousa entre nós, ó Senhor, o Eterno. Fica com os incontáveis milhares de famílias do povo de Israel. Pois bem, a gente acabou de ler, de fazer a leitura do texto de Números 10 e vimos que trata, do momento em que Deus, ordena ao povo, que saia de Sinai, que o Senhor iria os guiar e que Deus ordena a Moisés que faça, 2 trombetas. E para que Deus mandou Moisés, criar essas 2 trombetas, Essas trombetas, elas tinham, várias funções. E toda vez que tocasse, estaria anunciando algo específico, que seria a convocação para a consagração, Outra função da trombeta seria reunir apenas os líderes. Outra função, dar o sinal para desmontar o acampamento, chamar o povo para a guerra e ser usadas nas festas e celebrações, As trombetas, elas eram o meio oficial pelo qual Deus comunicava a sua vontade ao povo. Então, naquele tempo, nesse tempo específico do livro de Números, Deus usava de artifícios para estar falando com o seu povo, e para se fazer entendido por esse povo. Deus habitava no meio deles ali, por meio da tenda, da tenda do encontro, e ali a nuvem da presença do Senhor pairava, sobre aquele povo, e isso simbolizava que o Senhor estava presente no meio deles. Então o Senhor usava de artifícios para falar, para mostrar que ele estava presente e para dizer ao povo, a vontade de Deus. Deus usava de artifícios. Nesse caso, Deus ia usar das trombetas para falar com aquele povo, para fazer o que era da vontade de Deus. Mas e hoje? Como que Deus fala conosco nos dias de hoje? Deus não usa mais trombetas para falar conosco, mas Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através do seu Espírito Santo, que hoje faz morada em cada uma de nós. Deus fala conosco por meio das nossas orações. Quando a gente se coloca nesse canal de comunicação com o Senhor chamado oração. É um canal direto, é o nosso celular para falar com Deus. Quando você quer falar com Deus,
e ouvir a voz de Deus, você usa esse canal de comunicação chamado oração, né? E Deus também fala conosco hoje por meio dos conselhos, né, fundamentados na palavra, né? Quando a gente está estudando a palavra do Senhor, como a gente tem feito, o Senhor fala conosco, né, diariamente, de várias maneiras, conforme a nossa necessidade. Mas a pergunta que fica hoje para nós é: será que eu tenho estado atenta e conectada para ouvir a voz do Senhor? Ou eu estou muito atenta às minhas emoções? Aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu tenho passado, as minhas dores, as minhas aflições, eu tenho dado mais atenção, prestado mais atenção no que está acontecendo no meu exterior, ou eu tenho parado para ouvir aquilo também que está acontecendo e que tem ecoado no meu interior? Porque o Senhor fala conosco, né, no nosso espírito. Então, através do seu espírito que habita em nós. Então, nós também temos que ficar atentos com o que está acontecendo no nosso interior, né? Então, o grande desafio hoje é discernir a voz de Deus em meio a muitas vozes que nós, né, estamos tendo contato nesse mundo de hoje, né? Então, vamos ficar atentas aí, prestar atenção de que forma que o Senhor tem falado com você, né? E você tem conseguido ouvir a voz do Senhor, né? O segundo ponto que a gente percebe nessa leitura de hoje do texto de Números 10 é que o Senhor ordena a caminhada, né? E isso fala de quê, né? Começa lá em Números, no capítulo 11, né? Começa essa orientação, né? No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levanta do tabernáculo. Esse era o sinal esperado, pois depois de quase um ano, né, no Sinai, finalmente Israel começa a sua jornada. E cada tribo sai exatamente na ordem estabelecida por Deus, né? Não havia confusão, não havia improviso, tudo seguia a organização divina, né? E a gente, ao ler, né, os capítulos de Números, a gente vê que Deus é um Deus de muita ordem. E Deus, ele não deixa margem de dúvida, né? Quando eles chegam ao Sinai e montam ali o acampamento, né, que o Senhor ordena, né, a Moisés, onde cada tribo vai montar o seu acampamento, né? Como que eles vão se organizar, quem vai ficar responsável por qual área, né? O que vai ser de sua responsabilidade. Você não tem que se preocupar com o trabalho do outro, mas você tem que focar naquilo que foi confiado a você. Por isso não havia margem de erro, não havia improviso, porque todo mundo ali sabia, né, qual era a sua função e o que deveria fazer, né? E um detalhe importante é que o tabernáculo, ele seguia protegido no centro da caminhada. Isso demonstra uma verdade profunda. Deus deveria permanecer no centro da vida daquele povo, mesmo estando em ação, mesmo estando em movimento. Deus, ele precisa permanecer no centro da sua vida, né? E hoje, como que a gente pode trazer essa reflexão para o nosso dia de hoje,
né? Quando Cristo, ele permanece no centro da nossa vida, as prioridades elas ficam organizadas. Quando você deixa que Cristo seja o centro da sua vida, as suas decisões se tornam cada dia mais sábeis. A sua margem de erro é mínima, é quase que zero, porque, né, você está sendo direcionada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, você vai ser direcionada a tomar decisões mais sábias, né? E quando Deus está no centro da nossa vida, nós temos a certeza que, mesmo em dias difíceis, nós estaremos sendo conduzidas pelo Espírito Santo, por Deus. E por isso, não importa o tamanho da dificuldade, não importa, né, aonde a gente esteja, quão árido seja o terreno, quão difícil seja passar por aquele lugar, o Senhor é comigo. Então, no final, tudo vai dar certo, né? Mas a gente precisa saber também, né, que quando nós permitimos que Deus deixe de ser o centro da nossa vida, as coisas começam a perder o equilíbrio, as coisas começam a se desorganizar, né? As nossas emoções vão se desorganizando, os nossos pensamentos vão se desorganizando, as nossas palavras passam a ser amargas e começam a ferir as pessoas, né? O nosso corpo começa a sentir o peso de carregar, né, toda essa carga emocional de preocupação, porque a gente não tem condição de resolver nada, a gente não tem solução para as coisas, né? A gente não consegue operar nada na nossa vida por nosso esforço próprio, por nosso conhecimento, né, próprio. Então, quando a gente tenta fazer as coisas por mim mesma, aí as coisas começam a ficar complicadas e a gente começa, né, perceber que a nossa vida está descarrilhando, que a nossa vida está saindo fora do prumo e que as coisas estão ficando cada vez piores. E às vezes a gente, né, fica, nossa, mas o que está acontecendo? Parece que a minha vida está perdendo o controle, o meu casamento está ficando cada vez mais atribulado, meus filhos estão cada vez mais rebeldes, né? Mas por que isso tem acontecido? Porque o Senhor deixou de ser o centro da sua vida, deixou de estar no centro da sua casa. Então, não permita. Se você tem percebido que a sua vida está assim, meio que desgovernada, pare, respire, né? Acesse esse canal de comunicação com o Senhor chamado oração. Ouça os conselhos do seu pai e coloque-os em prática. E você vai perceber e você vai poder desfrutar de novo dessa paz que excede todo o entendimento que só o Senhor pode nos proporcionar, né? E a partir do verso 29, a gente percebe que existe um convite a Obade, né, que é o sogro de Moisés, né? Moisés convida Obade para acompanhá-los, né, para se fazer presente ali no meio do povo de Israel, né? Moisés diz a ele: venha conosco e lhe faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Esse é um dos primeiros grandes convites missionários da Bíblia, né? Então, Moisés reconhece que Obade conhecia muito bem o deserto e poderia ajudar o povo de Israel. Isso mostra algo muito bonito, né? Que mesmo sendo guiado por Deus, Moisés valorizava pessoas experientes, né? E hoje?
Hoje qual é a sua dificuldade? Hoje qual é, né, o campo da sua área que você está precisando de orientação, que você está precisando de um acompanhamento, de um direcionamento, né, mais específico, né? Você tem encontrado pessoas que já passaram por esse vale que você tem enfrentado e você tem buscado direcionamento, aconselhamento com essas pessoas? Ou você acredita que o conselho de outro, né, não pode te ajudar? Pensa nisso, porque o Senhor coloca muitas vezes pessoas na nossa vida para caminhar conosco, pessoas que já sofreram das nossas dores, que já passaram, que já venceram, né? E que podem sim nos ajudar a firmar a nossa fé cada vez mais, né? Que podem nos discipular nesse momento, né, difícil que a gente passa na vida, que pode ali ter sempre uma palavra de motivação, de ânimo, né, para nos ajudar. E você tem sido esse tipo de pessoa na vida de outros? Porque você já passou por muitos vales, você já superou muitos problemas, o Senhor já te ajudou a vencer muitas dores, né? E você tem sido essa palavra, você tem sido esse farol, esse recurso de direcionamento divino na vida de outras pessoas? Você tem permitido que o Senhor te use para ajudar outras pessoas a cumprir o propósito de Deus na vida delas? Porque, né, Moisés sabia que Obade conhecia muito bem aquele caminho aonde eles tinham que percorrer, conhecia muito bem aquele deserto. Então, os conselhos, né, as informações de Obade poderiam ajudar com que aquele povo, né, cumprisse, né, as ordenanças do Senhor com mais facilidade. Então, Moisés reconhece, né, que ter alguém experiente ao lado dele facilitaria. Então, como que Deus, né, pode te usar para você também ser um agente facilitador na vida de outras pessoas? Pergunte isso para Deus, tá bom? Né? E nas aplicações de hoje, né, confiar em Deus não significa desprezar as pessoas. Jamais, porque assim como o Senhor te usa como instrumento para abençoar outras vidas também são usadas por Deus como instrumento para abençoar você. Então, se permita, né? Deus, frequentemente, ele usa, né, líderes, pastores, conselheiros, médicos, profissionais da área da saúde, amigos piedosos, amigos sábios para nos ajudar, né? Então, a humildade também faz parte dessa caminhada cristã. A humildade de reconhecer a presença de Deus na vida de outro, a humildade de reconhecer que você não é dono de toda a verdade, né? Que você não sabe de tudo, a humildade de reconhecer que você precisa de ajuda e que às vezes Deus não vai mandar um anjo espiritual, mas Deus vai mandar um anjo, sim, um instrumento dele aqui na terra para te ajudar e para te auxiliar. E da mesma forma, você pode se tornar esse anjo, esse instrumento do Senhor para ajudar outras pessoas. Na verdade, o quarto ponto que a gente percebe nesse texto de hoje é a partir do verso 33, né? Quando a palavra do Senhor diz que a arca ela vai à frente do povo, né? Durante a viagem, a arca da aliança ela ia à frente do povo. Quando ela partia, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e
dissipados sejam os teus inimigos, né? Quer dizer, levanta-te, Senhor, e abre os caminhos para que o seu povo possa passar. Levante-se, Senhor, e guia o seu povo por veredas, né, fáceis. Levanta-te, Senhor, e guia esse povo por caminhos não tribulados. E se tiver algum inimigo à frente, Senhor, já dissipa-os, né? Já afasta, tira eles do caminho do seu povo, né? Quando o povo parava, Moisés orava, né? Volta, ó Senhor, para os milhares de Israel, né? Então, isso mostra que a gente precisa sempre estar na dependência do Senhor, né? Se o Senhor te confia algo, que nós possamos também aprender, né, com esse texto de hoje, aprender com Moisés, né, de orar ao Senhor e dizer: Senhor, levanta-te, vai à frente comigo, Senhor, vai à frente, né, abrindo caminho, vai à frente, Senhor, tirando os empecilhos, vai à frente, Senhor, né, trazendo clareza, trazendo discernimento, vai à frente, Senhor, das coisas que o Senhor, desse caminho, me conduzindo de forma clara e nítida, para que eu possa, Senhor, verdadeiramente deixar que o propósito do Senhor venha se cumprir na minha vida. E quando o Senhor acalmar o meu coração, ou quando o Senhor me firmar em um lugar, que eu possa também, né, assim como Moisés, orar ao Senhor, né, e dizer ao Senhor: ó Deus, ó meu Deus, né, venha, volta e venha habitar aqui comigo, venha permanecer ao meu lado, venha, não me deixe sozinha e desamparada, Senhor, mas que o Senhor esteja aqui comigo, presente. Deus, que eu continue ouvindo a Tua voz, Deus, que eu continue sentindo a Tua presença, não se afaste de mim, né, que essa possa ser o nosso desejo constante, de ter conosco a presença do Senhor e de ser guiado por Ele constantemente, né? Moisés sabia que a vitória, ela não dependia somente do exército, mas sabia que a vitória dependia também da presença de Deus, e que essa também possa ser que nós também possamos, né, ter esse entendimento de que a nossa vitória não depende apenas, né, do meu campo de trabalho, não depende apenas dos meus clientes, não depende apenas do meu conhecimento adquirido, mas que depende sim também da presença constante do Senhor na nossa vida, na minha vida, né? E a aplicação, né, para hoje, né, que antes de iniciar qualquer projeto, de iniciar qualquer trabalho ou de tomar alguma decisão importante, que nós também possamos orar e que nós possamos, né, perguntar: Deus, o Senhor está indo à minha frente? Deus, vai à minha frente. Deus, me conduza. Senhor, em nome de Jesus, né, abra os caminhos, né, e não deixe que eu trilhe um caminho sozinho, sem a Tua presença, Senhor, né? Nossa segurança, ela não está em recursos, mas a nossa segurança está na presença constante do Senhor nas nossas vidas, né? E as lições que a gente tira desse texto de número 10 é que, né, primeira lição, Deus, ele continua falando conosco. Deus falava com Moisés naquele tempo e Deus continua falando conosco até hoje. Lá em João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Se você é ovelha do Senhor, se você entregou a sua vida a Ele, então, minha amada, se esforce para ouvir a voz do Senhor constantemente, né? A segunda lição que a gente aprende é que existe tempo para permanecer e também existe tempo para partir, né? Então, Israel ficou quase um ano ali no Sinai, né? Mas quando Deus mandou caminhar, eles caminharam, né? Às vezes Deus nos manda esperar, mas quando Deus também falar vai, que a gente possa ser obediente, que a gente não permita ser dominado pelo medo,
pela covardia da carne e paralisar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? E a pergunta que fica referente a esse segundo ensinamento, né, do texto de hoje é: há alguma área da minha vida em que Deus já disse que era a hora de seguir, mas eu continuei parado por causa do medo, da insegurança, né? Por não estar em constante sintonia com o Senhor, eu achei que isso não poderia ser algo de Deus para mim e eu resolvi parar, né? Fica essa pergunta aí. O terceiro ensinamento, né? Deus é Deus de ordem. Deus, ele não vai te mandar caminhar, te mandar seguir sem antes trazer para você toda a clarificação daquilo que ele quer que você faça, né? Sem antes dizer como que você deve se comportar nessa jornada, nessa caminhada. Então, Deus, ele é um Deus de ordem, né? Deus, ele cuida de cada detalhe, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja no seu ministério. Não se preocupe, porque se Deus, ele tá no controle, nada vai sair desorganizado, porque Deus é um Deus de ordem. E se ele tem te conduzido por esse caminho, não vai faltar recurso, não vai faltar pessoas, né, para te abençoar, não vai faltar, se for necessário, mão de obra, não vai faltar. Então, o que for necessário, o Senhor vai prover, porque o Senhor é um Deus de ordem, né? E a quarta lição que a gente tira é que nunca caminhe sem a presença do Senhor. Israel, ele não seguia mapas, né? Israel seguia a nuvem, Israel seguia o direcionamento do Senhor. Hoje, muitas pessoas, elas querem caminhar sendo direcionadas pelo dinheiro, pelas oportunidades ou até mesmo pelas suas emoções, né? Mas nós, como cristãos, como os filhos do Senhor, nós devemos caminhar sendo direcionadas pelo Senhor, né? Que esse seja o nosso principal foco, que isso seja a nossa principal motivação, que o nosso olhar nunca se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que os nossos olhos estejam firmados e focados no nosso Deus, nesse Deus que conduz a nossa vida, não é verdade? E a quinta lição que a gente tira do texto de hoje é: compartilhe as promessas de Deus, né? Assim como Moisés convidou Omabe, né, para caminhar com eles, né? Venha conosco, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. O evangelho do Senhor é sempre esse convite para caminhar com Deus, que nós possamos, assim como Moisés, né, queria que Obade também viesse experimentar, né, do mover do Senhor, que ele viesse também ver o que era caminhar com o Senhor, experimentar, né, dessa glória de ser conduzido pelo Senhor, que nós também possamos estar cheios de Deus a ponto de poder, né, virar para outras pessoas e falar: olha, vem caminhar comigo, vem também ser abençoado, vem também, né, experimentar de um novo tempo, de um novo mover, de um novo direcionamento. Vem também, né, ser fiel a esse Deus e vem comigo experimentar o que é viver no sobrenatural do Senhor, né? Que essa venha a ser a nossa motivação diária. Então, né, Números 10, ele nos ensina que a vida cristã ela é uma jornada guiada por Deus e não por esforços humanos, né? Que há momentos de preparação e há momentos de movimento. E que a bênção não está apenas em chegar ao destino, mas em caminhar diariamente
seguindo a direção do Senhor. E é isso que eu peço a Deus, que Ele venha, né, nos ensinar, que Ele venha nos capacitar a todos os dias e que a nuvem do Senhor, ela venha se fazer presente e que nós possamos ver realmente a nuvem do Senhor, né, nos guardando, nos protegendo e que nós possamos querer, acima de qualquer coisa, ser guiada pela presença do Senhor. Amém, minhas amadas? Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, né, com mais um Maná do Céu.